nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, ó Pai, a tua filha, a tua serva, que vai trazer a tua palavra para ela nessa noite. Fala conosco, ó Pai, traz a revelação do alto céu e fala para a tua igreja aquilo que precisamos ouvir para estar a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos primeiro adorar o Senhor? Vem encher. Fernando e Eixo. Aleluia. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida teu querer. Já sinto teu mover, tua graça, teu poder, o fluir da tua presença em meu viver. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida teu querer. Vem renova meu coração, consolador, a tua unção, manifesta a alegria da comunhão. Espírito Santo, enche-me com tua presença, sacia meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Aleluia, Jesus. Na tua presença devemos transbordar, Deus. Tira tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, do nosso ser, da nossa alma, Jesus. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida o teu querer. Já sinto teu mover, tua graça,
Mas deverá no capítulo 3, graças a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 16. Vai contar a história de uma mulher. De uma mulher que, nossa, na hora que eu estava assim, elaborando a mensagem, eu falei, meu Deus, ela entrou de gaiato no navio, virou o tempo da música dos Barões do Sucesso. Eu falei, esse povo da igreja nem vai saber quem é. Estou antigo que é esse grupo. Mas ela entra na história de um casal de uma forma bem inusitada. Vamos ao texto. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Aqui Sara fica totalmente equivocada, porque já havia promessa de que ela iria gerar, de que Abraão iria ser pai de uma multidão. Mas aqui mostra o como nos comportamos quando a promessa demora a se realizar. Quando aquela vitória demora a chegar. E a gente vai ver a Sarai, que ainda não era Sara, Deus ainda não havia mudado o nome deles, tendo a atitude mais absurda que eu acho na vida. Ela fala: Deus me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Eu falei assim: ah, meu Deus, aí eu lá, sei lá o que eu vou fazer com a Sarai, por favor. Mas o mais interessante é que aqui Abrão age exatamente como Adão, né? Abrão aceitou a proposta de Sarai. Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão, né? Não é Abraão, é Abrão, como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Então, Abrão já estava na terra da promessa. Deus já tinha colocado ele no lugar que disse que iria dar para ele, né? Quando ele faz o chamado, vem, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Abrão já estava lá na terra. 10 anos já estava lá na terra. Só que durante esses 10 anos, a Sara ficou ali enfadada de esperar, cansada de esperar. Passou 1 ano, passou 2, passou 10. E ela olhou para Abrão e falou assim: não vai rolar, não vai sair criança daqui. Então, vou te dar a minha serva para que você tenha uma criança com ela. Que pensamento, Jesus. Mas vamos lá. Então, 4. E Abrão teve relações com Agar. E ela o quê? Engravidou. E aqui é um ponto, nossa, que Deus está ouvindo agora. Que interessante. Deus poderia o quê? Não ter deixado com que Agar engravidasse. Para mostrar para o casal ali que quem determina as coisas é ele. Não é verdade? Ele simplesmente poderia também fechar o lado de Agar. Mas não, irmãos. Um abismo chamou outro abismo.
do casal. Mas aí, por engravidar, essa senhora não engravidar, ela começou a se sentir a dona do pedaço. Agora eu estou carregando o filho da promessa. E é esse tipo de coisa que acontece, irmãos, quando a gente sai da direção de Deus. As coisas vão se complicando de uma maneira que, quando a gente vai ver, fica uma situação insustentável. Aí a Sarai começou o quê? Começou a sentir o deboche e o desprezo de Agar. E Agar começa a agir de uma maneira: vou ser a patroa agora. Então, no 5 diz assim: então Sarai diz a Abrão: você é o culpado. Você é o culpado da vergonha que estou passando. Ai, ai. Meu Deus. Te beber uma água. Você é o culpado. Não tem fim de verdade no que ela está falando. Porque se Abraão ouve o que ela fala e diz que não, eu não vou tentar pagar Sarai. Porque Deus prometeu que você iria trazer o filho da nossa promessa. Ia ser através de você. Você e minha esposa. Então, quando ela coloca a responsabilidade para cima de Abraão, eu tenho que entender, porque ele era o homem da casa, sacerdote, a pessoa que falava com Deus, a pessoa que ouvia a Deus. E aqui acontece todo esse reboliço, todo esse movimento. Você é o culpado da minha vergonha. Eu estou passando. Entreguei a minha serva a você, mas agora que ela engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. E ela faz um desafio. Então, Abraão respondeu: Agar é sua serva. Igualzinho Adão e Eva, né? Aquela troca de acusações, né? Ninguém assume que errou. Sempre é o outro. Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Só que ele não esperava o que Sarai ia fazer. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu, deu no pé. Foi embora. Porque ela achou que ela ia mandar num lugar, ia ser a patroa, e encarou o quê? A revolta de Sarai. Então ela não aguentou. Porque quando a gente recebe algo de Deus, aí aqui eu estou falando de Agar. Quando a gente recebe algo de Deus, porque Deus permitiu ela engravidar, e ela começa a agir de uma maneira orgulhosa, ostentando, ela perde toda a bondade, todo o favor de Deus. Então, quando nós agimos assim, diante das coisas que Deus faz por nós, para nós, podemos cair nesse erro de Sara, de Agar, perdão, nesse erro de Agar. A gente começa a ficar orgulhoso, a começar a achar: não, eu sou alguém, eu sou importante. A gente não é importante, o importante é Ele, né? É o Senhor. E ela teve que lidar com a sua atitude, teve que encarar a situação ruim que ela causou no ambiente. E a maneira dela encarar foi fugindo. Mas agora a gente vai para o ponto principal dessa palavra, que é aqui a partir do versículo 7. E o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma
uma fonte de água junto à entrada de Sur. E perguntou: Agar, serva de quem? Serva de Sarai? De onde você vem e para onde você vai? A primeira pergunta do anjo é um tapa na cara de Agar, porque faz ela entender quem ela era naquela configuração ali do casal. Agar, serva de Sarai. Então, onde você está vindo? Para onde você vai? Gente, primeira coisa, eu acho que eu já ia dar um pé com o anjo comigo apresentar. Se ela já estava fugindo, né? Mas ela fica lá e ela pergunta, e ela responde: eu estou fugindo da minha senhora, Sarai. Respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volta para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Nossa, Agar podia dormir sem essa, não é verdade? Só que Deus mostrou para ela que quem tinha o controle de tudo era o Senhor. Tudo estava acontecendo ali, Deus permitiu, e que ela ia continuar na posição dela de serva. Estava grávida, o filho do Senhor, mas aquele filho não era o filho escolhido de Deus. O anjo não poderia ter falado assim: não, vai para outro lugar. Ah, já que você fugiu, vai para outra terra. Se distancia desse casal, só trouxe esse problema para você. Então, nós não podemos fugir dos nossos problemas. Está aqui, tópico 1. Nós temos que encarar as nossas realidades, enfrentá-las de frente e pedir ao Senhor orientação para que possamos resolvê-las, ou deixar que Deus resolva por nós, porque não há situações que não vai depender de nós resolver, porque pode ser uma autoridade que está sobre você, que está te constrangendo, que está te colocando, né, num lugar de humilhação, porque quando ela começou a ser maltratada por Sarai, ela se sentiu o quê? No mesmo lugar que Sarai estava se sentindo, humilhada e envergonhada. Isso que ela fez o quê? Fugir. E Deus está falando para nós nessa noite: não fuja, porque quem é humilhado, no tempo certo, Deus exalta. Então, quando ela tem essa atitude de fuga, mostra muito também sobre nós, como nós agimos, e mostra também muito sobre os homens, como os homens agem diante de algumas situações. Porque quando Sarai leva o problema para Abrão, quem que ela para Abrão? Sai daqui, ó. Para Abrão, o que Abrão responde? A serva é tua, faz o que você quiser com ela. Então, desde o início, Abrão, ele também foi, né? Me falta um adjetivo comum. Omisso, obrigada. É isso. Ele foi omisso, ele aceitou a proposta. Quando veio o problema, ele mandou Sarai resolver. Então, a omissão também pode prejudicar muito a vida das pessoas. E a gente pode lidar com isso, não é só no casamento, pode lidar com isso com pais, com irmãos. Eu vivi. Posso falar calma? E a gente, em algum momento da vida, nós vamos viver situações assim, em que vamos ter pessoas omissas diante de nós, que não vai nos ajudar em nada, que vai mandar que a gente resolva. Só que a gente tem que encontrar um equilíbrio
exato. E principalmente equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Porque aqui faltou um equilíbrio espiritual em Abraão. E em Sara faltou um equilíbrio emocional. Porque ele em vez de consolar a mulher dele, fala assim: amor, eu sei que está demorando. Eu sei que toda espera machuca, dói. Mas Deus ele é fiel. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Não teria sido uma história diferente? Se ele tivesse ali acalmado Saraí, mas não, ele foi abraçando. Não, é para mim comigo, eu tô bem, boa. Eu preciso trabalhar, estou indo. Então, em todo momento, houve essa falta de conexão entre o casal e a Agar, totalmente gaiata, totalmente ali perdida. Achou que ia ser senhora, mas viu que o lugar dela era o lugar de serva. Só que aí acontece algo extraordinário. Um anjo de Deus fala com ela. E o anjo manda ela voltar. Volta onde for. Então o anjo do Senhor disse: volte para a tua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Que dor. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Aí aqui ele fez o quê? Consolou ela. Você vai voltar. Você vai ter que aceitar aquela humilhação. Você vai ter que se sujeitar, porque é a sua condição. Mas eu vou multiplicar através de você, através da sua descendência. Vai ser tão grande que vai ser impossível contá-los. E hoje eu quero dizer que, em nome de Jesus, Deus ele nunca vai ficar nos devendo nada. Isso é notório nesse texto. Ele vai e volta a dar para a sua humilhação. Mas eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar. Você vai ser abençoada. E o anjo do Senhor também disse: você está grávida, dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Ei, Deus te ouve, mesmo no deserto. Mesmo no deserto que você esteja atravessando, o Senhor te ouve. Seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Aí ela deve ter coçado a cabeça. Ai meu Deus, o menino vai ser problemático. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Aí a gente vê lá naquelas terras, né, irmão? Alguma semelhança? Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Deus não somente te ouve, mas Ele também te vê. Aleluia. E Ele traz a resposta para você, para mim e para você nessa noite. Por isso, aquela fonte que fica entre Gades e Berete recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu,
aqui poderia ter sido o fim. Todo esse momento de dor, de constrangimento. Gente, a gente vê mulheres perdendo bebês por muito menos, não é verdade? A mulher fugiu, ficou no deserto, desamparada, desesperada. Aqui ela poderia ter perdido essa criança. Mas não. Deus sustentou aquela criança. Deus sustentou aquele menino naquele ventre. E ainda deu todas as instruções que Agar precisava para cuidar daquele menino. Falou todas as características que ele iria ter. Gente, que privilégio. Qual é a mãe que recebe um anjo? O anjo fala, ó, a menina vai ser assim, vai ser voadinha e tal, né? Ou vice-versa, menina, nossa, a menina vai ser meio sem paciência, vai querer brigar por qualquer coisa. Não, Deus preparou tudo, preparou o coração da Agar, preparou ela emocionalmente para lidar com aquele menino. A menina vai ser assim, tal, ele vai ser inimigo dos irmãos dele. Meu Deus. Então ela já tinha entendido que grande é ser a responsabilidade dela com a criança. Que aquele menino, ele iria ser ali o início de outras vezes que viriam depois. A Bíblia não fala se Agar casou, ou não sei se fala, eu acho que tem alguma coisa, mas eu não me lembro certinho. Então, mas aqui a promessa é de que ela iria ter outros filhos. Então, mesmo na tua dor, o Senhor te vê. E o Senhor te ouve. E Ele te sustenta na tua adversidade. E Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. A Agar, é interessante isso, porque ela estava onde? Ela fugiu para o deserto. Mas ela estava onde? Junto a uma fonte de águas. Para, gente. Junto de uma fonte de águas no meio do deserto. Se você tem uma fonte de águas no meio do deserto, você tem tudo. Você tem ouro. Isso fala o quê? Do sustento de Deus, da provisão de Deus. E aqui também ressalta que não podemos deixar que as bênçãos nos deixem orgulhosos, mas que a gente venha sempre pedir ao Senhor que a nossa humildade permaneça intacta no nosso caráter e na nossa essência, porque o próprio Jesus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então, quando eu me deparo com esse texto, eu vejo Deus ensinando para nós como devemos. Gente, quem crê que Deus vai te abençoar muito? Não. Quem crê? Porque para Deus estar falando isso, não vai ser qualquer bênção, não, gente. Vai ser uma bênção que você vai querer inflar o peitinho. Eu consegui porque eu sou muito inteligente, porque eu estudei muito, né? Então, que o Senhor mantenha em nós a essência da humildade, que afaste de nós todo orgulho, toda presunção, e que a gente venha sempre reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Entreguei tudo. Aleluia. Deus amado Pai, querido, estamos aqui nessa noite, ó Deus, porque entendemos que precisamos de libertação, Jesus. Porque reconhecemos, ó Pai,
que tudo à nossa volta pode nos contaminar, pode nos distanciar de Ti, ó Pai, pode enfraquecer a nossa comunhão com o Teu Espírito, Jesus. Pai, mas o Teu servo Paulo bem nos ensinou que é na nossa fraqueza que somos fortes. Pai, é quando dizemos em alto bom som: eu não consigo mais, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor seja o meu abrigo, eu preciso que o Senhor seja meu amigo, seja o meu companheiro. Pai, não deixe que eu venha me perder, não deixa, Pai, que as coisas deste mundo venham ficar mais importantes na minha vida do que o Senhor, do que buscar a Tua face, do que ser amiga do Senhor. Jesus, eu quero ser a Tua amiga. Meu Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor me oriente. Pai, a palavra que Agar ouviu foi uma palavra dura, mas era uma orientação vinda da Tua parte. Era o próprio Senhor, Ele se revelando para ela, mostrando: eu estou te vendo aqui na sua angústia, eu estou te ouvindo, mas vai ser necessário que você enfrente o seu problema, vai ser necessário que você resolva as situações em que você entrar. Jesus, porque muitas das vezes achamos que por te receber, por te confessar, todos os problemas vão acabar. Não, Jesus, é aí que vamos começar a ter novos desafios, porque o Senhor vai estar tratando do nosso caráter, o Senhor vai estar, Pai, nos moldando a Tua imagem e a Tua semelhança, Jesus. E quantas das vezes, ó Pai, não sabemos lidar com as nossas emoções, não sabemos lidar com a espera, não sabemos, ó Pai, lidar com inquietações, ó Pai, até mesmo com pessoas que não concordam com o que pensamos. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a sempre querer, ó Pai, resolver com a Tua palavra, resolver, ó Pai, com o Teu discernimento. Nos ajuda, Pai. Não nos deixa, Pai, ficarmos à deriva. Não nos deixa, Pai, nadar contra a maré, Jesus. Porque vamos nos cansar. Podemos realmente perder totalmente o nosso fôlego, Jesus. Ah, meu Deus, que a humildade possamos a cada dia, Pai, buscar a humildade, Jesus. Buscar um lugar de aprendizado. Buscar esse lugar, ó Pai, que é juntinho dos Teus pés, assim como Maria encontrou, Pai. Quando estamos juntos dos Teus pés, ouvimos a Tua voz, ouvimos as Tuas orientações, ó Deus. Não nos perdemos. Não, Pai, não ficamos deslumbrados com nada deste mundo, Pai. Entendemos que o Senhor vale mais do que qualquer outra coisa, Pai. Entendemos que é melhor estar junto de Ti, ó Deus, porque Tu sempre vai nos proporcionar o melhor. O Senhor sempre vai cuidar de nós. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tudo, Pai, tudo aquilo que tem atormentado a nossa mente, tudo aquilo que tem incomodado, Pai, as nossas emoções, tudo aquilo que tem se levantado, Pai, para nos distanciar de Ti,
que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, te entregamos a nossa mente, te entregamos as nossas emoções. Pai, que triste olhar para esse casal, um casal tão abençoado, mas que em um momento, Pai, em um momento teve um declínio, teve ali uma queda, mas o Senhor é aquele que reconstrói, o Senhor é aquele que estabiliza aquilo que estava, Pai, sem estabilidade. Sim, Jesus, Tu é aquele que transforma, tanto que depois o Senhor transformou o nome de Saraí para Sara e de Abrão para Abraão, Jesus. Esse é o Senhor, esse é o Deus que nós servimos. Se for necessário mudar o nosso nome, o Senhor irá mudar, aleluia. Ele irá tirar, Ele irá acrescentar, porque Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que nessa noite o anjo do Senhor te toque, converse contigo, aleluia, te tire do deserto e te faça reconhecer, porque Agar reconheceu, Agar deu um nome para Deus: o Senhor que me vê. Aleluia. O Senhor te vê, o Senhor não te abandona e Ele está com você. Aleluia. Obrigada, Jesus, obrigada por esse culto, obrigada, Pai, pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Obrigada, Pai, por todos, ó Pai, presentes e ausentes. Que o Senhor tome cada vida nas tuas mãos, ó Deus. Faça a tua obra, Pai, que essa bênção seja estendida até aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Encerramos? Glória. Glória a Deus, o Senhor te vê e o Senhor te ouve. Palavra abençoada, que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Que o Senhor